Estão as Assembleias de Deus com a Bíblia? No vídeo de hoje, as Assembleias e a Oração, um texto escrito pelo missionário sueco Nils Castberg e publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de abril de 1937. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As assembleias têm sido muito censuradas pelas suas orações e seu modo de orar. Muitos, especialmente crentes de outras igrejas, dizem: gostamos das pregações, dos cânticos e do vosso modo de trabalhar, mas não podemos conformar com as vossas orações e o júbilo das aleluias e glória a Jesus. Um crente na Suécia convidou o pastor Levi Petrus para almoçar consigo juntamente com mais uns amigos. Esse amigo disse, então, durante o almoço, assim: irmão Petrus, gosto muito da Igreja Filadélfia, Assembleia de Deus. Gosto muito das vossas pregações, dos cânticos, pois são bonitos e espirituais. Acho na sua igreja uma coisa que não encontrei em nenhuma outra. Se, porém, o irmão Petrus pudesse acabar com aquela oração muito alta e aquela liberdade de dar glórias a Jesus, a sua igreja seria então perfeita. O pastor Levi Petrus, entretanto, replicou: se eu acabasse com aquelas orações e aquela liberdade de louvar o nome do Senhor, a nossa igreja seria igual às outras. Mas porque oramos em espírito e em verdade e não por formalismo, por isso o Senhor acha em nossa igreja uma coisa diferente das outras. Qual é o motivo do progresso maravilhoso nas Assembleias de Deus no Brasil? Porque vemos milhares de almas se entregando a Jesus, recebendo o batismo nas águas e no Espírito Santo? Será que temos homens capazes para fazer uma coisa dessa? E mesmo se tivéssemos homens formados, será que poderiam executar uma obra dessa? Não. Se tu queres saber o segredo desse progresso, então estuda a vida e a oração das Assembleias. As Assembleias de Deus creem ainda hoje na palavra de Jesus quando disse: quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11:9. Quem ora por formalismo, porém, nada recebe. Quem pede de coração será atendido. A crítica contra as assembleias tem sido grande e especialmente contra o nosso modo de orar em voz alta. Será que as assembleias estão com a Bíblia? As Escrituras não dão uma regra férrea a respeito do modo de orar como os formalistas fazem. Mostram-nos que a oração pode ser baixinha e assim ouvida. 1 Samuel 1:13, com clamor, Salmos 34:6, Lucas 18:7, com voz unânime, Atos 4:24, pois Deus não olha para a voz baixa ou alta, mas segundo a necessidade de fé daquele que ora. É de se notar que a Bíblia muito nos fala concernente aos que clamam ao Senhor. A respeito de Jesus, lemos o seguinte: o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5:7. Se o próprio Jesus precisava clamar grandemente, quanto mais nós, fraquinhos que somos. Não estou aqui defendendo alguém que se quer mostrar pelos seus gritos. Defendo sim a doutrina bíblica a respeito da oração, a qual nos dá liberdade de orar conforme a necessidade do momento. Ana orou baixinho no templo e foi ouvida. O salmista clamou e foi ouvido.
A igreja em Jerusalém levantou unanimemente a voz a Deus e foi ouvida e respondida. Para mim, não há tanta importância no modo de orar, pois a Bíblia mostra que pode ser diverso. Mas o que tem importância é se aquele que ora recebe resposta. Para que oramos e por que oramos? Não é para receber o que pedimos? Quem ora e não espera resposta não pode receber coisa alguma do Senhor, pois dá provas da desconfiança. Tiago disse: nada tendes, porque não pedis. Pedi, mas não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4, 2 e 3. Há igrejas que pedem: Senhor, derrama o Espírito Santo sobre nós. Mas se o Senhor quer provar a sua sinceridade e manda o Espírito Santo, tais igrejas não querem aceitar, porque ele não vem como o homem quer e espera. As Assembleias de Deus, porém, creem na operação do Espírito Santo e creem que ele dirige o crente na hora da oração, pois escrito está. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O doutor fulano sabe muito bem fazer uma oração bonita no culto. Mas outra coisa é orar como convém, e é só o Espírito Santo quem pode ensinar-nos a orar para que recebamos resposta das nossas orações. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo e fogo, Mateus 3 e 11, Marcos 1 e 8, Lucas 3 e 16 e João 1 e 33. Este batismo é também chamado o poder do alto, Lucas 24 e 49. A promessa do Pai, Atos 1 e 4. O dom do Espírito Santo, Atos 2 e 38. O dom de Deus, Atos 8 e 20. E o selo da promessa, Efésios 1 e 13. E implica preparo para trabalho, correspondendo à unção com azeite mencionada no Velho Testamento e ministrada aos que eram chamados ao ministério do Senhor. O batismo com o Espírito Santo é ainda uma prova da ressurreição e glorificação do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é administrado pelo próprio Filho de Deus. As condições para se receber este batismo encontramos-las nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo São João. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo e fogo, Mateus 3 e 11, Marcos 1 e 8, Lucas 3 e 16 e João 1 e 33. Este batismo é também chamado o poder do alto, Lucas 24 e 49. A promessa do Pai, Atos 1 e 4. O dom do Espírito Santo, Atos 2 e 38. O dom de Deus, Atos 8 e 20. E o selo da promessa, Efésios 1 e 13. E implica preparo para trabalho, correspondendo à unção com azeite mencionada no Velho Testamento e ministrada aos que eram chamados ao ministério do Senhor. O batismo com o Espírito Santo é ainda uma prova da ressurreição e glorificação do Quarto, o batismo de provação ou sofrimento, Marcos 10, 38 e 39. Por um princípio de semântica, podem as palavras mudar de significação no tempo e no espaço. Assim, a palavra batismo também significa sofrimento, visando a perfeição de alguém. O contexto dessa passagem mostra-nos que o Senhor, que o Salvador, na ocasião em que respondeu ao pedido dos filhos de Zebedeu, deixou naturalmente transparecer um pouco da dor que lhe invadia a alma ao aproximar-se da sua gloriosa pessoa, a tragédia que teve o seu prólogo no Getsêmani e o seu epílogo no Calvário. Os filhos de Zebedeu deveriam, na qualidade de discípulos do Nazareno, beber também
do cálice que o mundo oferece aos que lhe não seguem o curso sinuoso. Realmente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lemos que Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa I, e a história rastreia a jornada de João como uma das vítimas das perseguições do Império Romano, havendo sido no reinado de Domiciano deportado para a ilha de Patmos, onde o Senhor lhe revelou as maravilhosas visões que o último livro da Bíblia consigna. Do exposto, conclui-se que o primeiro dos batismos supramencionados nada tem com o cristianismo, por isso que está ligado à história de Israel. O segundo é puramente cristão. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.